Tudo aquilo que você faz, você começa e termina em Deus? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo a este canal. É muito bom percorrer com você este caminho de espiritualidade com a Palavra de Deus. Cada vez mais nós vamos aprendendo um pouco sobre a Palavra. Às vezes parece que não tem mais nada para tirar desse texto, mas aí Deus dá uma inspiração, Deus coloca um direcionamento. E eu lembro, é muito importante que você também faça aí na tua casa, não só escutar esta homilia, mas também fazer a tua experiência pessoal com a palavra. Por isso quero pegar com vocês a palavra que está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 38. E diz assim: Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com suas sombras. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Olha só que bonito pensarmos essa visita, este dom, esta graça de sermos visitados pelo anjo. Mas eu queria parar com vocês nesta expressão. O anjo disse: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho. Ou seja, você receberá ele no seu ser e também dará à luz. É interessante porque o anjo poderia dizer assim: Então o anjo disse: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que terás um filho e chamarás Jesus. Olha só, não faz isso. O anjo coloca o início e o fim. O início daquilo que é a graça que vai ao ventre dela e aquilo que é esta graça que sai do ventre. Ou seja, é como se nós pegássemos, o princípio e o fim de todas as coisas. Nós sabemos essa expressão usada para colocarmos para o Senhor. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. É como se dissesse: olha, essa gestação começa por uma graça e ela termina numa graça. Olha, quantas coisas na nossa vida precisa começar em Deus e terminar em Deus. E aí nós temos que muitas coisas da nossa vida às vezes não começam em Deus. Com muita graça queremos que isso termine em Deus. Quantos relacionamentos? Esses dias mesmo mandaram para mim, pelo Instagram, uma pergunta, um questionamento: Padre, olha só, a pessoa com qual eu relaciono não tem desejo de construir nada estável, de casar, não tem esse desejo. Eu devo ou não continuar? É pecado ou não é pecado? Pois é interessante, porque você começa um relacionamento cujo princípio não é um princípio que tem como norte
uma direção em Deus. Não tem como norte justamente aquela meta. E aí você começa uma coisa fora de Deus. Pecado? Não, Deus permite tudo isso, isso não é pecado. Mas fora daquilo que é o projeto de Deus. E aí a consequência disso é que ou você vai ficar paralisada naquilo que é o relacionamento de namoro. Vai ver namoro todo o resto da sua vida? Não, realmente não pode. Ah, padre, pode ser que ele mude. Sim, é verdade, mas é um investimento. Pode ser que isso não aconteça. Mas o que nós temos? Nós temos que buscar algo que comece em Deus. E aí é bonito quando você vê um relacionamento que começa em Deus. Esses dias eu perguntava para um casal muito simpático, bonito, onde vocês se conheceram? Nós nos conhecemos na igreja. Nós nos conhecemos fazendo as coisas juntos para Deus. Olha que interessante. Começaram em Deus. Começaram um projeto de Deus. Às vezes nem precisa ser alguém da igreja não, mas tem um desejo de se formar família, tem um desejo de construir valores cristãos. O que acontece? A possibilidade de tudo isso acabar em Deus é muito grande. Bom, estou falando de uma coisa que me chegou agora, mas isso vale para o trabalho que você está fazendo agora. Isto vale para aquilo que você está fazendo neste momento. Isso tem começado em Deus, você tem voltado o teu coração para Deus, você tem colocado Deus naquilo que você faz, tem começado nele, ou seja, ele começa e de repente, como em Maria, aquilo que ele começa nele, começa a ser gerado, ser formado, ser construído. Então você começa um namoro e esse namoro é construído, edificado, as coisas vão sendo geradas nele. Mas uma coisa que não começa nele, dificilmente vai ser gerada nele. Mas algo que começa nele, gerado nele, tende a terminar nele, em vida eterna. Mas falta para nós essa dimensão de começarmos e terminarmos nele. Às vezes começamos bem, começamos com bons projetos, mas depois começa a entrar o pecado. Continuo no exemplo aí para vocês entenderem. Então começa um namoro santo, com desejos santos, aí depois começa a entrar, ou seja, não deixaram que Jesus possa ser gerado, e começa um namoro que mais parece um namoro do mundo do que um namoro de Deus. E aí os frutos são frutos da carne, porque o fruto do Espírito vem quando nós geramos as coisas. O teu trabalho, aquilo que você faz, está sendo gerado nisso, mesmo que as pessoas do seu trabalho não são cristãs, não se importem por isso, mas os seus valores têm começado em Deus para terminar em Deus, ou você tem deixado que os valores fiquem em segundo plano. Porque se os valores ficaram em segundo plano, aquilo que é a moral, que a igreja nos ensina, ficaram em segundo plano, provavelmente não vai ser gerado. E aí eu quero que você olhe para aquilo que você tem em mãos e pense, estou começando, gerando e deixando terminar todas as coisas de Deus. Deus, sobretudo, quer que você faça isso, que você possa viver desta forma. Santo Inácio de Loyola, ele vai falar sobre até o curso dos pensamentos. Ele vai falar assim, teu pensamento começou em Deus, ou seja, começou no desejo de amar, de uma boa obra. Ele foi gerado assim e ele terminou assim. Isso vale para o discernimento espiritual, porque ele vai dizer assim, se conhece o inimigo pela cauda. Serpente, a gente se conhece pela cauda. Você vê uma cauda assim, fininha, você já sabe que é uma serpente. O pensamento é a mesma coisa. Perceba como ele começa e aonde ele termina, porque vai dizer muito daquilo que são os propósitos, está dentro do teu coração e daqueles propósitos que chegam também a você. Por isso, nos colocamos nessa presença. Pedimos a Deus essa graça de termos tudo, Ele como princípio e fim de todas as coisas. Te espero amanhã para mais uma meditação da palavra. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.